E aí, os gigantes realmente são filhos de demônios com humanas? E a resposta é não. Através desse vídeo eu vou comprovar para vocês. Em Gênesis 1, Deus decreta um princípio de que toda espécie deveria se reproduzir somente com a mesma espécie. Na palavra do Senhor, em Lucas 20, 34, 36, afirma que os anjos eles não têm órgãos reprodutores, eles são seres assexuados, por isso eles não se reproduzem. Como está escrito, e respondendo Jesus disse-lhes, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem se dar em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Nessa passagem afirma que depois que formos para a glória, não vai ter mais casamento, porque o ser humano também não vai mais se reproduzir como os anjos. Os gigantes, eles são seres humanos, eles são descendentes de Adão e Eva, como está escrito em Atos 17, 26. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Quando a Bíblia afirma que os gigantes são filhos dos filhos de Deus, com as filhas dos homens, tem explicação para isso também. Os filhos de Deus são descendência do filho de Adão, Sete. E as filhas dos homens já seguem a linhagem de descendência de Caim. Porque Caim, ele se tornou o filho da perdição, o filho amaldiçoado. Quando Deus abençoou Adão e Eva com Sete, era como se fosse a restituição da perca de Abel. E através da linhagem de Sete, os filhos de Sete começaram a buscar a Deus. E por isso eles foram chamados de filhos de Deus. Então os filhos de Deus é descendência de Sete e as filhas dos homens é descendência de Caim. E eles começaram a se relacionar. E por isso vieram os gigantes, que são anomalias. O gigantismo, ele é uma doença rara que afeta seres humanos. Olha só, ela também é conhecida como agromegalia. O gigantismo é uma doença rara, genética, que afeta tanto crianças como adultos, sendo caracterizada pelo crescimento anormal de diversas partes do corpo, entre elas mãos, pés, pernas, queixo, além de cartilagens e partes mole do corpo. Existem pessoas que é literalmente tudo, ela fica gigante e isso é uma doença genética rara, mas é uma doença, é uma anomalia. Por que que quando os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens, geraram gigantes? Porque os filhos de Deus estavam seguindo um caminho de remissão, eles estavam buscando a Deus, eles estavam buscando agradar a Deus, e as filhas dos homens eram totalmente perdidas, filhas de Caim, linhagem de Caim, estavam mergulhadas no pecado e não se importavam em buscar a Deus. Então o que aconteceu foi um jugo desigual, e o pecado, ele é maldição até no físico. Os gigantes, eles se tornaram frutos do pecado e eles vieram amaldiçoados até mesmo na sua genética, por causa do pecado. Outra afirmação que também pode quebrar essa teoria de que os gigantes são filhos de demônios com humanas. Na Bíblia fala que os gigantes surgiram antes do dilúvio, mas depois do dilúvio surgiram outros gigantes, que é o caso de Davi, que ele derrotou um gigante. Ou seja, os anjos continuaram coabitando com as humanas, Deus não ia dar um basta nisso. E isso, diante de princípios espirituais, é impossível acontecer, porque anjos não se reproduzem, eles não têm o poder de se reproduzir. Deus não deu esse poder para eles. Gigantes eram seres humanos com uma doença genética rara que se chama gigantismo. 1 Samuel 17:4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. A Bíblia afirma que o gigante era um homem, um ser humano. Gigantes não eram seres híbridos, metade humano, metade demônio. Porque se isso de fato fosse real, como seria o julgamento sobre esses seres? Sendo que para os anjos não existe salvação, mas para os seres humanos sim. E Deus não é Deus de confusão. Eles iam ter meia salvação, meia condenação. Para os anjos não existem salvação, anjos não se reproduzem. Para os seres humanos se reproduzem e existe salvação.
Amém? Então, essa teoria muito conhecida de que os gigantes são filhos de demônios com seres humanos é fake news.